conversar lá. Bora lá. Vamos embora então, pessoal. Deixa eu só aumentar a tela aqui para gravação. Beleza. Vamos embora. Agora a Ângela. Pessoal, primeiramente, podem ir mandando no chat ali. Quem aqui já está estudando para outros concursos, já está estudando para carreiras policiais faz um tempo, já tinha interesse nessa área de perícia criminal, já estava estudando há um tempo. Por quê? Porque eu estava conversando hoje com o pessoal ali, tanto com a Evelyn como com o Victor. A minha ideia, eu tentei montar um negócio aqui, fiz uma apresentação para vocês, tal, do conteúdo e tal. Só que assim, tem muito conteúdo, tem muita coisa para fazer. O que eu estava falando com eles? De verificar com vocês como que está o nível de vocês, para ver se a gente pode trabalhar só as questões, né? Para a gente já ir tendo uma noção, tipo, ir discutindo as questões. Só que para isso eu preciso que vocês estejam estudando durante a semana, igual eu falei. Não vai ser só o curso que vai fazer vocês passar no concurso. Vocês podem fazer o preparatório, os professores vão se dedicar, né? Vamos nos dedicar ao máximo para fazer vocês serem aprovados. Só que eu vou ser bem sincero, só a aula de segunda e quinta e o resto da semana vocês passarem na balada, e bebendo, e bagunça, e festa, isso aqui, e Netflix, vocês não vão conseguir. Peguem pelo menos 1 hora, 2 horas por dia, quem puder, né? Quem não puder, diminui 1 hora de dormida e vai estudar, certo? Para conseguir passar. Vou ser bem sincero para vocês. Vocês vão ter que pagar esse preço para estar dentro da polícia científica e trabalhar 7 dias por mês lá. O salário é razoavelmente bom, então acho que vale a pena aí um mês e meio vocês fazerem isso e pagar esse preço, tá bom? Como é que é lá a Camila? Deixa eu só ver que a Camila levantou a mão aqui. Camila, quer falar alguma coisa, Camila? Quem quiser falar alguma coisa, pessoal, só levanta a mãozinha ali igual a Camila fez. E daí habilita o microfone que eu já paro aqui para vocês fazerem perguntas, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa que eu preciso falar com vocês, né? Nosso conteúdo hoje é de medicina legal. Então, o que eu preciso falar com vocês? Uma janela. Selecionar a janela aqui da apresentação. Beleza? Vou fazer assim. Isso aqui eu consigo deixar a janela aqui aparecendo. Pessoal, então vamos começar a falar de medicina legal agora. Primeiro ponto que a gente precisa entender, pessoal. Eu dei uma reduzida para quem já fez aula comigo. Eu dei uma focada nessa matéria de medicina legal. Pra vocês terem uma ideia, quem fez curso comigo sabe. Essa matéria que a gente trabalha quase 2 meses, né? Só com medicina legal. Aqui eu dei uma funilada para a gente conseguir trabalhar isso em quatro aulas. 4 aulas de 2 horas, né? Porque a gente vai trabalhar literalmente só em cima de questões de concurso, tá bom? Até o planejamento que eu fiz, baseado em cima disso também. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, o que é a morte natural? Certo, pessoal? O conceito de morte, isso cai bastante nas provas. E muita gente erra. Por quê? Coloca lá que a morte, né, literalmente, a resposta correta é essa. O conceito de morte é ausência de vida. Simples, pessoal. Não tem treta, nada. É isso. O conceito de morte é ausência de vida. Beleza. Não tem batimento cardíaco, não tem resposta cerebral, mas beleza. O que é a morte natural? Certo? Toda morte natural ela vai ser causada por meio não externo. Certo? Esse é um ponto. Ah, professor, o que é meio não externo? Ou meio externo, né? Que vai ser o caso da morte violenta. Quando a pessoa está doente, né, é uma coisa interna do corpo dela, uma bactéria, uma infecção, uma doença, né, um vírus, alguma coisa que vai causar de dentro para fora, certo? O organismo dela está causando essa lesão no corpo dela, então é um meio interno, certo? Não é outra pessoa ou outro agente que causou aquela lesão, tá bom? Por exemplo, um câncer é uma morte totalmente agressiva, né? Mas ela é uma morte considerada pela medicina legal uma morte natural. Por quê? Ela não tem ausência de lesão externa. Não foi ninguém que foi lá e deu um tiro, uma facada, um acidente, alguma situação assim. Beleza? Quem quiser também, pessoal, mandar mensagem no WhatsApp, ali, para você achar melhor, eu tô com o WhatsApp aberto do lado aqui também. Talvez fique mais fácil para vocês, não sei. Né? Para mim dá na mesma. Tranquilo? Vamos lá.
Segundo ponto, o que é uma morte violenta? Contrário da morte natural, é toda morte causada por meio externo, né? Aí sim a gente vai entrar na questão de todos os tipos de lesão ou qualquer situação que traga um meio que provoque a morte por meio externo. Por exemplo, uma pessoa que morre, a gente vai entrar daí em outras situações ali, né? Mas, por exemplo, vamos bater primeiro nos acidentes, né? Uma casa que pegou fogo e a pessoa morreu, ela geralmente morre asfixiada por monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele está no ambiente e entra no organismo da pessoa, pela traqueia, pelo sistema respiratório ali, vai parar na traqueia, pulmões, bronquíolos, e ela vai entrar em colapso e vai morrer por asfixia, certo? Não vai ter troca gasosa dentro do pulmão, a gente vai estudar isso em anatomia depois, né? Mas é um meio externo, certo? Foi um agente causador externo que causou aquela morte, beleza? Esse é um ponto. Homicídio, todo mundo sabe a diferença entre homicídio e suicídio, pelo menos eu espero que saibam, né? O homicídio é quando alguém comete o ato contra uma terceira pessoa, contra um outro ser, certo? Isso é considerado homicídio. Daí a gente vai entrar em outra aula, quando a gente for falar em criminalística, a gente vai entrar no homicídio simples, homicídio qualificado, duplamente qualificado, homicídio doloso, homicídio culposo, tá bom? Vou explicar esse ponto para vocês. Mas por enquanto eles precisam saber que homicídio é o ponto que uma pessoa mata outra, tira a vida de outra pessoa. E o suicídio é quando alguém tira a própria vida, tá bom? Ah, professor, mas suicídio é um crime? É um crime. Por que a pessoa não vai presa? Porque ela morreu, entendeu? Mas o suicídio, ele é passível de crime? Essa é uma questão muito importante que cai nos concursos, tá bom? O suicídio é passível de crime, de prisão? Sim. Para a pessoa que morreu? Claro que não. Para alguém que induz ela ou fortalece a atitude do suicídio, certo? Já viram aquela situação que a pessoa está numa ponte para pular, uma coisa assim, e alguém vai lá e fala para ela assim, ó, pula então, quero ver se você tem coragem mesmo de pular. Ou a pessoa tá com uma arma na cabeça e fala, tira. Isso é induzir ela a cometer o suicídio. Então você vai responder pelo artigo 122. O homicídio é 121. O artigo 122 é induzir ou fortalecer a atitude de suicídio. Tá bom? Isso que vocês vão aprender conforme o tempo for passando aqui dentro. Beleza? Pessoal, qualquer coisa aqui eu tô falando bem rápido, porque vocês vão ver que é muita coisa, muito conteúdo, tá bom? Então a gente vai tentar ser o mais rápido possível. Qualquer dúvida que vocês tiverem, professor, não entendi o conceito de morte natural, não entendi o conceito de morte violenta, o que é acidente, homicídio, suicídio? Fala com a gente agora, aqui na hora, rápido, tá bom? Pra gente conseguir debater todos esses assuntos aí. Até aqui, tranquilo? Esse primeiro slide, todo mundo entendeu? Só manda um joinha ali no chat que já tocamos pra frente aqui. Tenho que falar também com vocês, pessoal, que é uma coisa que cai bastante, está caindo bastante nas provas ali, né? Os exames de VVS e LC. O que é VVS? Verificação de violência sexual e lesão corporal, né? São dois exames diferentes, tá bom? E tem um contexto bem peculiar de cada um deles ali. A verificação de violência sexual, o próprio nome já diz, né? Vai verificar se houve ou não a violência sexual no corpo, beleza? Aí entra duas situações claras pra gente aqui, né? Que é o exame de violência sexual de ato libidinoso ou ato de conjunção carnal, tá bom? Aqui. Vamos lá, por enquanto. Verificação, o que vai ser buscado, o que vai ser pesquisado na violência sexual? A verificação de lesões, certo? Por quê? Nenhuma pessoa que é violentada, que é abusada sexualmente, ela vai realmente simplesmente se entregar e falar, não, tudo bom, você quer me abusar, então tudo bem, não vou fazer nada, vou ficar quieta aqui, certo? Em primeira parte, pessoal. Claro que depois tem a questão da pessoa ser drogada, do Boa Noite Cinderela, mas isso é um outro fator. A gente está falando da violência sexual, do estupro em si, tá bom? A pessoa vai ter as lesões, geralmente lesões de defesa, nas mãos ali, que ela vai tentar arranhar o agressor ou a agressora, vai tentar se defender, ela vai ter marcas nos braços, até na própria na região genital também ela vai ter algumas marcas ali de contato forçado sexual, tá bom? Todo mundo aqui espero que seja adulto, né? Porque se não for adulto não vai poder fazer o concurso, então não vai adiantar.
mas todo mundo aqui espero que já tenha mais de 18 anos, né? E pelo que eu percebo, grande parte de vocês são mulheres. Eu acho que... Deixa eu até dar uma olhada. E a gente, tirando o Vitor, a gente só tem mulheres na turma, né? Mas tranquilo. O que acontece? Meninas aqui, vocês sabem disso. Chega o namorado lá, bêbado e tal, e fala assim, não, quero fazer alguma coisa hoje, tô afim, isso, aquilo. E você não tá com vontade, e ele te força. Espero que vocês nunca tenham passado por isso. Mas, se você não está motivada, se você não está afim de praticar o ato sexual, se você não tem interesse, se você não está motivada, né, interessada em fazer o ato sexual, certo? E isso vai causar microlesões, né, ali na região vulvar, na vagina, porque você não vai estar lubrificada. Então, isso para o IML, a gente verifica essas lesões. Muitas mulheres que são violentadas sexualmente, elas têm microfissuras na região vulvar por essa questão de não ter lubrificação, certo? O pênis ou qualquer outro instrumento ser forçado a entrada ali sem uma certa lubrificação, certo? Então isso causa várias lesões. Outra situação que é bem peculiar também, que acontece bastante. A gente vai coletar o material genético, né? Tanto da região, ali eu já coloquei ali, da região anal, vaginal e vulvar. Esse é o mais padrão. Ah, professor, mas se houve caso da violência sexual e o rapaz ejaculou na boca da mulher ou no rosto, na roupa, isso ela vai informar pra gente na hora do exame ali, falar, ó, aconteceu isso, isso e isso, tal. A gente vai mandar esse material em conjunto com os swabs, né, para também verificar se a gente consegue o DNA do agressor ou da agressora, né, no caso. Tá bom? Então isso é uma situação que aconteça ali da gente fazer a coleta de material para poder comprovar a violência pelo DNA, tá bom? O que mais tinha que falar? Coleta de material genético, né? O que acontece muito, principalmente aqui no Brasil? O conceito, né, de virgindade dentro do Brasil é uma coisa muito obsoleta, né? Na verdade, tipo assim, no Brasil ainda está se mudando um pouco isso, mas em muitos países ainda é o rompimento do ímen, né? O rompimento imenal da mulher representa a perca da virgindade dela. Mas isso não é real. Por quê? Existem algumas situações, eu acho que tem algumas enfermeiras aí, né? E mulher, em geral, já ouviu falar nesse termo, de ímen complacente, né? Que é aquele ímen que ele é mais flexível, mais elástico, e ele não se rompe com tanta facilidade. Então tem mulheres que mantêm uma vida sexual ativa, normal, e o ímen não tem rompimento, ele não tem o entalhe, não tem ruptura ali. Então ela continua com o ímen íntegro, certo? Mas isso quer dizer que a mulher não tem relação sexual ou não tem vida sexual ativa? Não. Outros fatores também são muito importantes para verificação de violência sexual ou no Brasil não se faz exame de virgindade, né? A não ser quando as mães levam as filhas lá e querem saber, porque pegou a filha com o namorado no sofá de casa e tal, que é um absurdo. E infelizmente isso acontece. Mas, assim, um ponto também que é mais levado a sério ainda do que o rompimento do ímen é a presença ou não de fosfatase ácida dentro da região vaginal, que é o que? O sêmen, certo? Se tiver sêmen dentro da vagina, é porque houve relação sexual. Tranquilo? Beleza? Até aqui, pessoal. Tá levando de boa? Tá tranquilo? Essa questão da violência sexual é de boa para vocês? Conseguiram entender os conceitos? Já ia falar aqui, já ia deixar isso para lá. Certo bem que a gente vai falar disso também na traumatologia, mas já vou reforçar agora para quem já está estudando sobre essa área, já pegar esse conceito aqui. Pessoal, existem dois tipos de exame de violência sexual. O exame de conjunção carnal, certo? E o exame de ato libidinoso. Vamos explicar a diferença entre os dois aqui. Conjunção carnal. O que é conjunção carnal, pessoal? É diretamente único, somente dessa forma. Quando existe contato pênis-vagina, certo? Indiferente se tiver com preservativo ou não, mas o contato pênis-vagina é considerado conjunção carnal, beleza? E somente isso. Nada mais é considerado conjunção carnal. Ah, professor, mas tem que ouvir penetração ou não? Não precisa existir penetração. Tendo contato do pênis com a vagina, com a vulva ali, já é considerado conjunção carnal,
Esse é um primeiro contato. Esse é um primeiro exemplo, beleza? O ato libidinoso. Qualquer outra situação relacionada sexualmente que não seja o contato pênis-vagina. Sexo oral, sexo anal, contato sexual explícito, né, de passada de mão, beijo, mordida, de cunho sexual, tudo isso que seja de interesse sexual, né, para manter a lascívia de alguém, a vontade de alguém, para que suprir a vontade de alguém de forma sem autorização, sem consentimento, é considerado ato libidinoso, tá bom? Então, somente o ato de contato pênis-vagina é considerado conjunção carnal. Beleza? Pessoal, falem aí, por favor, senão eu acho que vocês estão dormindo e não é a intenção que vocês durmam. Mandem mensagem, um oi, me xinguem, qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, não durmam. Vamos lá. Pode falar, Camila. Ou manda mensagem. Camila? Tudo certo? Tá. Teve mais uma pessoa que mandou também que queria falar. Tranquilo, ninguém mais? Tudo certo, então, pessoal, vamos continuar. Vocês não... Tranquilo até agora. Isso aí, Simone. Importante, vamos lá. Aqui. Daí aqui a gente vai entrar num ponto importante da medicina legal, tá bom? Eu até inverti o slide, na verdade. Deixa eu passar para cá. Depois eu volto ali. Lesão corporal, pessoal. O slide foi invertido. A lesão corporal, que a gente estava falando lá, tinha 2 tipos de exame que o ML faz além da necrópsia, que é a violência sexual e lesão corporal. Existem 3 tipos de lesão corporal, certo? Que está tipificado dentro do artigo 129 do Código Penal, né? Que é o artigo 129 lá de 1940. Ele fala da natureza leve, grave e gravíssima, tá bom? São 3 elas. A natureza leve é a que mais vocês vão encontrar, certo? E é a que é mais simples de se responder, né? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, a pena prevista de 3 meses a 1 ano. Mas o que importa pra gente aqui, ó? Não, na violência leve, não existe afastamento do trabalho, não existe fratura, não existe lesão que vai impossibilitar a pessoa de fazer qualquer situação, né? A lesão corporal leve é aquele tapa, aquele tapa no rosto, um soco no olho que vai ficar inchado, tal, mas não impede a pessoa de trabalhar, certo? Ah, professor, isso quer dizer que não dá nada? Não é bem por aí. A pessoa vai responder criminalmente, ela vai pegar ali talvez uma pena alternativa, né? Mas é uma lesão corporal de natureza leve. Quando a gente vai para a natureza grave, já começa a mudar a história, tá bom? Isso aqui é importante vocês gravarem. E estudarem, verem, tatua no pescoço lá, faz um desenho com um coraçãozinho, isso aqui é importante. A natureza leve, a grave e a gravíssima é importante. Ângela, quer falar? Pode falar lá, Ângela. Abre teu microfone. Oi, professor, boa noite. Boa noite. É porque eu entrei um pouquinho atrasado. Por acaso o senhor vai disponibilizar esses slides pra gente? Você, Ângela. Ah, então não vou ficar tirando print, não. Obrigada, viu? Pode ficar tranquila. Eu até ia disponibilizar à tarde, mas eu quero tirar um PDF bonitinho pra vocês e tal. Porque esse daqui eu montei no Impress e o Impress meu que tá dando problema, ele não tá gerando PDF. Daí amanhã eu vou estar no ML lá e o computador de lá é melhorzinho. Daí eu já consigo gerar e já mando pra vocês aqui no grupo. Vamos lá. O natureza grave. Primeiro ponto que vocês têm que gravar, isso aqui é muito importante. E é o que mais separa da grave para gravíssima. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Beleza? Gravem-se 30 dias, pessoal, que isso aqui é questão que cai em concurso direto. Ah, mas a pessoa ficou afastada durante 20 dias do trabalho por não conseguir trabalhar isso aquilo. É natureza grave? Não. Tá bom? É natureza leve, porque não afastou ela por mais de 30 dias. Ponto. Ah, a pessoa ficou afastada durante 60 dias do trabalho devido à lesão ocorrida.
Aí sim, natureza grave. Beleza? Mais de 30 dias. Segundo ponto, perigo de vida. Certo? Qual que é o perigo de vida? A pessoa sofreu lá uma facada, um soco, e agora as enfermeiras vão entender o que eu estou falando. Daí levou um soco na região abdominal direita lá, esquerda, certo? Esquerda. Senão já vou fazer, professor, mas a tua anatomia tá errada. Do lado esquerdo lá, levou um soco na altura do abdominal superior esquerdo. Com isso teve rompimento do baço, certo? Foi para o hospital, ficou lá no hospital durante um bom tempo e tal, e ela teve uma hemorragia interna que teve um grande sangramento, né? Ela teve um perigo de vida, certo? Ela chegou, né, graças ao hospital, ao atendimento, ela conseguiu ter um rápido atendimento, mas senão ela teria sim um risco de morte, tá bom? Então o perigo de vida é considerado lesão grave, certo? Aí entra outro ponto que vai concorrer lá com a gravíssima, que a gente já vai ver depois. A debilidade permanente do membro sentido ou função. Debilidade é diferente de ausência, tá bom? Debilidade é quando, por exemplo, assim, você sofre uma lesão, igual eu tenho o tornozelo quebrado, o tornozelo esquerdo quebrado, certo? Nunca mais meu tornozelo ficou normal, mas não foi por causa de uma briga, de um acidente, nada. Foi um acidente, né? Eu tava jogando bola e quebrei o pé e tal. Mas assim, nunca mais meu tornozelo foi como ele era. Então eu tenho uma debilidade permanente ali no tornozelo. Mas isso não foi causado por lesão de briga, nada. Então não é caso de polícia. Mas foi uma debilidade permanente, certo? Nunca mais vai voltar a ser normal. Mas eu consigo andar normalmente, consigo me locomover, consigo pular, consigo andar de skate, consigo andar de bicicleta, consigo viver normalmente. Só que não é mais a mesma coisa como era antigamente. Como tinha meu tornozelo zero bala, certo? Eu tenho uma debilidade, perdi um pouco do movimento, perdi uma capacidade total que eu tinha. Isso é debilidade. Aceleração de parto. Isso aqui é muito interessante de explicar, pessoal, porque aqui a gente tem aceleração de parto e na gravíssima a gente vai ter o aborto, tá bom? Aceleração de parto. A mulher sofreu lá uma lesão e estava previsto para ela ter o nenê com 9 meses certinho, mas devido à lesão ela ganhou o nenê com 7 meses e meio, 8 meses. Ou naquele dia que ela sofreu a lesão, ela foi para o hospital e ganhou o nenê, certo? Então ela teve aceleração de parto. Isso é uma natureza grave. Tranquilo até aqui? Espero que sim. Deixa eu arrumar aqui. Beleza. Aqui. Vamos lá. Agora a natureza gravíssima. Gravíssima. Gravíssima é... Ó, isso aqui é importante. Por quê? Eu já deixei entre parênteses ali. Porque ela não aparece no Código Penal. Por quê? Porque o Código Penal é feito foi escrito em 1940. Certo? Eu acredito que ninguém aqui estava vivo ainda nessa época, né? Nem os nossos pais. Nem os nossos pais já estavam vivos. Nossos avós, talvez. Mas alguns pais aí, eu acho que nem os pais estavam vivos nessa época, 1940. Você vê como é que o nosso Código Penal tem que ser reformulado, né? De acordo com o segundo artigo do Código Penal, torna-se gravíssima a lesão corporal que resulta em... Aí faz coraçãozinho lá e anota. Incapacidade permanente para o trabalho. Lembra que lá na grave era incapacidade por 30 dias ou mais, né? De 30 dias para frente, aqui é incapacidade permanente. A pessoa nunca mais vai conseguir realizar aquele trabalho, certo? Então passa a ser uma lesão corporal gravíssima, beleza? Enfermidade incurável. Vamos pegar o mesmo exemplo que a gente tinha dado lá do risco de vida, vamos falar aqui agora do baço, né? Com isso, em vez do baço, ela teve deixa eu pensar aqui. Ela teve o rompimento do rim, certo? E o rim dela, tipo, deu falha e tal, e os néfrons ali pararam de funcionar, e ela teve que retirar o rim esquerdo. Ficou somente com o rim direito.
Então ela vai ter, tipo, talvez um problema ali de ter que fazer hemodiálise, vai ter que fazer acompanhamento direto, porque ela vai ter uma doença incurável, certo? A não ser que ela receba um novo rim, ela vai ter uma enfermidade incurável para sempre, beleza? Até ela vir a óbito, beleza? Terceiro ponto lá, ó. Perda ou inutilização. Perda, lembra que lá tá na grade falava de debilidade, aqui ele já fala, ó, de perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Né? Se você pode perder aquele membro ou ele ficar inútil, né? Por exemplo, você sofreu uma lesão lá no pé, vamos pegar minha lesão do tornozelo, certo? E essa lesão minha do tornozelo, ela causou que eu perdi meu pé ali numa briga de bar, algo assim. Eu perdi o movimento do pé ali e tive que amputar o meu pé, certo? E eu perdi o meu membro, sentido ou função. Eu nunca mais vou caminhar normalmente. Nunca mais vou conseguir viver com aquele pé lá, porque ele já vai ser amputado, beleza? Então, é uma perda ou inutilização de membro, beleza? Aqui a natureza gravíssima. Deformidade permanente, né? Digamos lá que a pessoa levou uma facada no rosto e cortou a orelha, né? Ela vai ficar com aquela deformação no rosto, né? Talvez sem a orelha e tal, ou vão tentar reconstruir a orelha dela, mas vai ficar com aquela deformidade pro resto da vida. Não tem volta mais, beleza? E o quinto ponto ali, para ser considerado uma lesão gravíssima, é a questão do aborto. Né? Em vez da mulher ter uma aceleração de parto, ela tem um aborto do bebê. Ela estava grávida, né? Tava no baile funk e em vez dela caiu da escada lá, a ex-namorada do atual empurrou ela, em vez dela ter uma aceleração de parto, ela perdeu o bebê. Tranquilo? Fechou essa parte aqui de lesão leve, grave e gravíssima, pessoal? Vamos explicar lá agora para vocês o que é medicina legal. Os conceitos de medicina legal. Por que eu gosto de colocar isso aqui? Porque muitas provas perguntam sobre isso, né? Hoje à tarde estava dando uma olhada nas questões do Gran Concursos ali. E, assim, fiquei feliz porque fiz, acho que 30, 35 questões. De todas elas, não errei nenhuma. Então, eu acho que eu sou bom no negócio. Eu acho que eu sei o que eu estou falando. Mas, muitas questões ali falavam sobre o conceito de medicina legal. Né? Ela debate bastante sobre esse ponto aí. E o conceito de medicina legal é muito simples, só que o pessoal se debate bastante. Vamos lá. Vamos pegar alguns conceitos prontos, depois eu coloco o conceito do Rodrigo Saúgo, né? O Maranhão, em 89, ele fala o quê? Que a medicina legal é o uso dos conhecimentos médicos e biológicos a serviço do direito constituído e do direito constituendo, ou seja, do direito que já existe e do que está sendo feito ainda. Isto é, aplica-se tanto na elaboração quanto na aplicação das leis. Ponto. Isso o Maranhão falou lá em 89. O Ambrosio Paré, ele fala o quê? Que é a aplicação dos conhecimentos médicos aos problemas judiciais. Beleza? O Lassagne fala o quê? Que é a arte de pôr os conceitos médicos a serviço da administração da justiça. Também é um conceito simples e bonito, né? E o Hélio, que já fala bastante, o Hélio Gomes, ele fala assim, é o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos destinado a servir ao direito e cooperando na elaboração, auxiliando na interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais no seu campo de ação da medicina aplicada. Esses são os conceitos dos autores bonitos e fofinhos e que escrevem livros. O que eu quero que vocês entendam? O que é o conceito de medicina legal? É o direito e a medicina, ou a justiça e os conhecimentos de medicina aplicados em favor da justiça, do direito, tá bom? É simples. Quando você junta o conhecimento médico, o conhecimento do direito a favor da justiça. Esse é o conceito de medicina legal, tá bom? Porque se você separar um do outro, né, um conceito vai ser falar só do conceito médico, e o outro vai falar só do conceito do direito, tá bom? Vocês vão ver que tem algumas questões, e assim, eu separei, acho que, se eu não me engano, acho que 10 questões para vocês hoje aqui pra gente debater, né?
E vocês vão ver que muitas dessas questões ela vai misturar isso. Ela vai pegar o conceito lá de medicina legal, mas ela vai aplicar isso dentro da medicina, da justiça. Então você tem que ter a noção de que cada um está querendo para você conseguir resolver as questões, tá bom? E eu peguei todas as questões da banca da OCP, que é onde vocês vão fazer o concurso. Então, para vocês conhecerem como é que é o tipo de questão deles, o que eles cobram, como que é as questões que eles querem, como que é as questões que eles elaboram, tá bom? Isso é bem legal. Vamos lá. Então aqui a gente já tinha falado. Exame de corpo de delito, pessoal. O que eu preciso quando eu vou fazer lá um exame de corpo de delito para saber a lesão corporal? Existem algumas perguntas que são feitas que eu preciso responder essas perguntas para aí sim eu poder falar qual que é o grau de lesão que aquela pessoa teve. Aí vocês vão ver que aqui vocês vão começar a entender que muitas dessas perguntas respondem aqueles quesitos que a gente tinha lá atrás para classificar a lesão. Primeiro, foi verificado sinal de ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente? Por que existe essa pergunta, pessoal? Porque se a pessoa sofreu algum sinal de ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente, o exame vai continuar. Caso não ocorra, a gente chega lá e vê que a pessoa está saudável, não correu nenhuma lesão, não tem nada machucado, isso aquilo, o exame acaba por aqui. Por que eu vou... Aí vocês vão entender. Por que eu vou buscar um instrumento ou meio que produziu ofensa se não existe ofensa? Né? Se não houve lesão, não tem instrumento, tá bom? Então uma pergunta vai matando a outra de baixo, beleza? Mas digamos lá que beleza, sofreu a lesão corporal, teve lá, o médico e o auxiliar viram que teve lesão e tal. Qual instrumento ou meio produziu a ofensa? Não sei se todo mundo viu, quem é daqui da região do Paraná deve ter visto aquela situação do rapaz lá que tacou fogo no cara do posto de gasolina, né? Isso acho que, não sei se passou no Brasil inteiro, mas a semana passada aí teve um rapaz que jogou gasolina no outro e tacou fogo nele. Ele vai responder por tentativa de homicídio por meio insidioso ou cruel. Por quê? Com aplicação de fogo. Aí vocês vão entender na terceira pergunta ali, ó. Se o dano foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel, certo? A resposta deve especificar o meio em si. Nesse caso ali, a tentativa foi uma tentativa de homicídio por fogo. Então ele vai responder por homicídio qualificado, certo? Com o emprego de tortura ou fogo, certo? Porque o fogo, a questão explosiva, asfixia, tortura, são meios que são considerados classificadores da violência, tá bom? Depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Se essa lesão ali que sofreu resultou, ó, aqui ó, olha como é que volta lá naquelas perguntas, ó. Se resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, né? Daí você vai falar, pô, o cara pegou fogo lá, tá no hospital, vai ficar lá 60 dias no hospital. Então a lesão dele vai ser uma lesão gravíssima, beleza? Esse é um primeiro ponto. Resultou em perigo de vida? Sim, se não tivesse tido um socorro rápido ali, ele poderia ter vindo a óbito. Então, houve risco de vida. E, na sexta, ó, se resultou em debilidade permanente, deformidade permanente ou resposta especificada. Nesse caso ali, ó, e se eu não me engano, assim, a debilidade não, mas ele vai ficar, parece que vai ter uma deformação, pelo que eu estava vendo na matéria lá, ele vai ter uma deformação do que aconteceu. Beleza? Entenderam até aqui, pessoal? Show de bola. Eu vou deixar aí 2 minutinhos aberto para vocês mandarem perguntas, questionar, alguma coisa assim, para a gente já poder tocar para frente aqui. Eu sei que eu tô indo muito rápido, pessoal, mas é que vocês vão ver que é muito conteúdo, é muita coisa arada e eu quero poder trabalhar muito com vocês aqui. Espero que vocês estejam anotando tudo isso, tá bom? Se bem que, assim, anotando os comentários. Os slides eu vou disponibilizar para vocês sem problema nenhum. Nada? Ninguém quer perguntar nada? Então vamos seguir.
Aqui. Ó, aí a gente vai entrar nas questões já que eu quero debater com vocês. Vamos lá? Ah, professor, mas isso daqui você não explicou, né, ainda. Por isso, pessoal, se a gente for pegar e fazer, eu explicar cada conteúdo para vocês, a gente vai perder muito tempo e a gente não tem esse tempo, certo? Porque a gente precisa, todo mundo aqui eu acho que trabalha, então a gente precisa fazer vocês aprenderem o conteúdo de uma forma simples, rápida e prática. Então eu já quero ir explicando o conteúdo com as questões para vocês, tá bom? Eu dei uma introduçãozinha ali na medicina legal e agora pau para as questões. Todas as questões que eu coloquei aqui são da OCP, certo? Então todas elas são o que vocês vão, se vocês derem sorte, são as questões que vocês vão encontrar no dia da prova de vocês, tá bom? Vamos lá. Ó. 2 cadáveres vítimas de constrição das estruturas do pescoço apresentam características de sulco na região cervical, que se distinguem em relação à modalidade da asfixia. A gente vai falar sobre asfixias lá em traumatologia. Ah, professor, por que você deixou traumatologia para o final? Porque é o conteúdo que mais cai nas provas de medicina legal, tá bom? Então, assim, eu já vou deixar para a semana próxima da prova de vocês, para estar esse conceito muito mais claro na cabeça de vocês, tá bom? Então, assim, eu coloquei medicina legal na primeira e na última semana, que é o que mais vai pegar para vocês, tá bom? Então, lá, modalidade de asfixia. Assinale a alternativa que diferencia corretamente os sulcos observados no enforcamento e no estrangulamento. Primeiro, o sulco do enforcamento geralmente é oblíquo ascendente, né? Pessoal, aí eu vou explicar a diferença do enforcamento, do estrangulamento e do estrangulamento e esganadura para vocês. Vamos lá. O enforcamento é quando o peso da pessoa, certo? O peso do agente faz com que haja constrição dos vasos, certo? Então, assim, o enforcamento sempre a pessoa vai estar, de maneira bem simples para vocês, vai estar pendurada, certo? É o peso dela que vai fazer com que ela seja asfixiada. O peso dela que vai fazer a corda pegar aqui no pescoço e puxar para cima, certo? Com isso, a gente já entende o quê? Vou tentar virar de lado aqui para vocês. Vou tentar pegar uma cordinha para me enforcar aqui. O pior é que não tem cordinha. Não tem cordinha no fone. Aqui. Vamos lá. Só para vocês entenderem. Aí, aqui, ó. Certo? Ó. Aqui seria como se eu estivesse me enforcando. Certo? Tá aqui e tá puxando para cima, certo? O que acontece? Ó. Tá vendo? Ó. Vou tentar marcar assim para vocês. Sempre passado no pescoço. O que isso vai mostrar? Ele é um sulco oblíquo, ou seja, ele está lateralizado, e ele é ascendente, subindo, certo? Porque o peso da pessoa está para baixo. Essa cordinha, ela podia estar reta, ó. Não sei se consegue aparecer aqui. Ela estaria reta. Mas como o corpo vai estar puxando para baixo, ó, né? Ó, isso aqui é o pescoço da pessoa. O nó tá aqui. A pessoa prendeu aqui, certo? Mas ó, o peso dela tá puxando para baixo e a corda tá para cima. Então isso vai fazer com que o sulco, que é aquela marca que fica no pescoço da pessoa enforcada, aqui, seja oblíquo e ascendente. Beleza? Essa é a resposta correta. Não vou, mas eu vou explicar as outras para vocês. O sulco do enforcamento geralmente é retilíneo e transversal. Como a gente já sabe que o enforcamento, sempre o peso da pessoa vai estar pesando para baixo, então sempre vai ser oblíquo e ascendente. No caso ali, retilíneo e transversal, seria se ele tivesse reto, certo? Ó, uma corda reta aqui, certo? Não é enforcamento. Aqui não é enforcamento, é estrangulamento, tá bom? Ó, se a corda tá aqui reta, transversal aqui, retilíneo, não é enforcamento, certo? É estrangulamento. Porque a gente já vai chegar no estrangulamento, já explico para vocês o estrangulamento. Ó, agora sim, ó. O soco do estrangulamento geralmente é de profundidade desigual. Isso é mentira, pessoal. Por quê? O soco do estrangulamento ele tem um padrão. Eu preciso ter o mesmo padrão aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui para vocês, certo? Ó.
Se eu não tiver, esse aqui é o estrangulamento, certo? Tô aqui, certo? Se eu não tiver, ó, tô puxando uma mão para cada lado aqui, ó, certo? Se eu não tiver puxando isso aqui para cada lado aqui, ó, não vai dar pressão, certo? Se eu puxar só para esse lado e esse lado estiver solto, ó, a corda fica frouxa, certo? Se eu puxar só pro lado de lá, fica solto aqui. Então, aqui, ó, ele vai estar tracionando, ó. Aqui ele vai estar tracionando igual, entendeu? Então, a profundidade não é desigual no estrangulamento. A profundidade é idêntica dos dois lados. Em toda a extensão do estrangulamento é a mesma profundidade, certo? O suco do estrangulamento geralmente tem interrupção a nível do nó. Não é verdade, certo? O estrangulamento, igual eu falei, ele tem pressão igual em toda a região. Toda a região do estrangulamento ali, que está em volta do pescoço, ela vai ter a mesma profundidade. Agora vamos ao conceito de estrangulamento. O estrangulamento é quando uma força externa age sobre o corpo, certo? É diferente do enforcamento, que o próprio peso da pessoa faz com que ela haja, que seja asfixiada. No estrangulamento, não. No estrangulamento, uma força externa pode ser superior, mas é muito difícil. Por que eu falo que é muito difícil? Imagine que para mim estrangular alguém, né, que seja o sulco ascendente, eu vou ter que levantar a pessoa do chão, né, com uma mão só, segurando por uma corda. Digamos que uma pessoa normal tem aí 60, 70 quilos, não sei, a não ser que seja o Hulk, mas não vai conseguir levantar alguém nem com os dois braços, assim. Não consegue levantar a pessoa do chão, segurando a corda por muito tempo. Então isso é desproporcional, não aconteceria, tá bom? O estrangulamento geralmente ele é lateral, o estrangulamento ele é transversal aqui. Beleza? Então esse é um ponto de estrangulamento que diferencia do enforcamento. E o sulco do enforcamento geralmente encontra-se por baixo na cartilagem tireoide. Mentira, tá bom? Ele não fica para baixo da tireoide, porque a tireoide está aqui, certo? O sulco ele não fica aqui para baixo, ele fica aqui em cima, no pescoço. Tanto que muitas vezes no enforcamento ele quebra o osso hioide, tá bom? Não é sempre que vai fazer a fratura do osso hioide, mas muitas vezes quebra o osso hioide. Beleza? Então essa questão aqui seria a letra A, tá bom? Quando eu for mandar para vocês no PDF, eu já vou mandar assim, com a resposta correta para vocês, tá bom? Isso é uma coisa que vocês podem fazer, pessoal. Quem não tiver cadastro ainda e tipo, quer estudar, tô com tempo livre e tal, conseguir me organizar, cara, vocês podem fazer, entrar em tem a Estratégia Concursos, tem a Gran Concursos, que eles disponibilizam o site deles para vocês fazerem testes e perguntas e responder questionários várias vezes lá, tá bom? Só faz o cadastrinho lá e é rápido isso. E vocês podem ir respondendo as questões, só que assim, não vai lá, tipo assim, para quem tá fazendo concurso, que estudando para concurso, não adianta você olhar e falar, não, eu vou pegar as respostas certas aqui. Cara, você não vai aprender. Você tem que fazer, errando que você vai aprender. Então faz as questões lá, responde 10, 20 questões. Daí você vai ver qual é a questão que tá certa ou que tá errada. Errei essa questão aqui. Pô, então eu tenho que estudar mais isso aqui, porque eu não entendi bem o conceito. Vou voltar lá na minha literatura, vou voltar nos livros, vou voltar na apresentação, nas aulas, vou estudar isso aqui para me aprender mais. Pô, consegui bem na parte de medicina legal, mas, pô, parte ali de biologia não tô acertando legal, vou estudar mais biologia, entendeu? Então, vocês têm que ir fazendo essa leitura do que tá melhor e o que mais tá mais difícil para vocês. Essa é uma dica que eu dou para vocês estarem estudando sempre. Beleza? Segunda questão lá, pessoal. Olha lá. Ó. Cadáver do sexo masculino evidenciando mancha verde em fossa ilíaca direita. Lembra que eu falei que ele mistura o conceito de medicina com o conceito de direito? Aqui é um exemplo claro disso, pessoal. Olha lá. Para quem não é da enfermagem, né, que não é da área de saúde e tal, mancha verde em fossa ilíaca direita. Fossa ilíaca é o quê? Ali na parte do ilho, né? Já ouviram falar no ilho psoas, né? Ou no músculo ali, que o pessoal fala bastante do, como é que é? O nervo ciático, né? Eu tô com dor no nervo ciático. É o ilho psoas que está trabalhando ali no corpo. Então, assim, a gente sabe que é a região da fossa ilíaca ali do lado direito, tá bom?
De acordo com a nomenclatura das regiões anatômicas do corpo, tal mancha está situada onde? Essa questão aqui eu já vi, sei como é que, quando você entende o conceito da questão, você mata 5, 6 questões entendendo a questão que ele está falando. Aqui ele está falando da cronotanatagnose, que é o início da fase de putrefação ali, quando ele está começando a passar ali de 24 a 36 horas, começa a ter mancha verde abdominal, certo? E essa mancha verde abdominal é na fossa ilíaca direita, certo? E a fossa ilíaca, como a gente já sabe que é próximo da cintura, então ela é no abdômen inferior. Beleza? Olha lá. Tá no tórax, a fossa ilíaca é lá embaixo, não é no tórax. No dorso, não é nas costas, pessoal. Abdômen inferior, correto, isso aí. No abdômen superior, não é na região ali do peitoral ou no início do abdômen aqui em cima, onde fica o intestino, né? Não é ali. Nos membros inferiores, de jeito nenhum, tá bom? Então, por isso a gente tem que conhecer anatomia, tem que conhecer um pouquinho de anatomia, um pouquinho de fisiologia, conhecer um pouquinho de medicina legal para responder essa questão aqui, beleza? Ah, professor, tô bem perdido, não tô entendendo nada sobre isso. Pessoal, eu vou disponibilizar várias aulas para vocês aqui, né, do meu curso de necrópsia que eu tenho já, para vocês já irem podendo assistir as aulas, podendo estudar, tal, né? E vocês vivendo esses conceitos aqui, estudando os conceitos para vocês, para ajudar vocês a entenderem melhor quando a gente chegar nas aulas, tá bom? Depois eu mando ali no grupo o canal para vocês, onde tem essas aulas, e vocês vão vendo lá, pô, preciso mais entender aqui anatomia, preciso entender um pouquinho mais sobre isso, tal. Ó, tá quase dando tempo, tem mais 10 minutos para nós terminar essa aula. Vamos lá. Depois a gente faz um cafezinho, depois a gente volta aqui rapidinho. Pessoal, 5, 10 minutinhos de intervalo só, hein? Nada de ficar meia hora lá tomando café. Próxima questão. Pessoal, que é importante. No laudo pericial, havia descrição de uma lesão circular típica de entrada de projétil de arma de fogo, localizada em região malar direita. A anatomia de novo falando com a gente aqui, ó. Região malar direita. De acordo com a nomenclatura das regiões anatômicas do corpo, tal lesão está situada, o que vocês acham? Na face, no dorso, no pescoço, membros inferiores ou superiores? Vamos lá. Quem acertar primeiro essa pergunta ganha todos os PDFs da minha pasta de medicina legal. Vamos ver quem tá rápido aí. E o pessoal tá dormindo. Acorda, pessoal. Liliane ali, ó, na face. Também demorou pra aparecer, e quando apareceu todo mundo junto. Eita. A Kathleen, Liliane, a Priscila. Isso aí, pessoal. Desculpa a brincadeira, mas vou falar direto com vocês. Pessoal, nunca coloquem para um professor a resposta com ponto de interrogação na frente. Por quê? Isso demonstra que você não tem certeza. Você não tem firmeza na tua resposta. Como só tem mulher no grupo e eu gosto bastante de brincar com isso, pensa assim, se você chega pro teu namorado, pro teu marido, fala assim, você me ama? Ele manda assim, amo, com ponto de interrogação na frente. Como vocês acham que vocês iam ficar felizes com isso? Era essa a resposta que vocês queriam ver? Assim, amo, com ponto de interrogação na frente? Não, né? Então, assim, pessoal, aqui, ó, firmeza. Você pode até estar errado, né? Mas olha, não, é fácil, professor, é fácil. Entendeu? Vamos lá, pessoal. Agora é hora de vocês errar. Vocês podem errar à vontade aqui. Na hora da prova, vocês não podem errar. Tá bom? Se vocês errar, eu mato vocês. Não façam isso. Vamos lá. Então, tá certo, pessoal. É na face. Por quê? Região malar fica nessa região aqui, ó. Tá bom? Aqui em cima. Vamos lá. Próxima questão. De acordo com os conceitos, eu acho que essa aqui eu trabalhei na aula de hoje. Vamos lá. De acordo com os conceitos de morte, assinale a alternativa correta, né? Vamos ver quem que responde enquanto eu vou lendo lá, já vou marcando lá e já vou mandando a resposta aqui no chat.
Na necrópsia clínica, o corpo pertence ao Estado. Será que pertence, pessoal? Na morte violenta, o corpo deverá ser encaminhado ao serviço de verificação de óbito. Seria uma maravilha se fosse assim, né? Eu ia ter pouco serviço. Letra C. Morte suspeita é aquela que se arrasta por dias ou semanas após a eclosão de sua causa básica. Na morte por antecedentes patológicos, está obrigada a necrópsia de responsabilidade do Instituto Médico Legal, né? E a letra E. A morte violenta tem origem por ação externa e mais raramente interna, nas quais se incluem o homicídio, o suicídio e o acidente. Respondi essa questão na aula de hoje, pessoal. Qual é a resposta correta? Vamos lá. O que vocês acham aí, meninas? Ó, Camila tá ligeira lá. Isso aí, Camila. Letra E. Por quê, pessoal? Necrópsia clínica é o que a gente chama de SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Quem faz isso são os hospitais. Não sei, é que tem gente, assim, acho que do Brasil, Paraná inteiro aqui. Tem um pessoal que é 62, tem um pessoal que é 42, né? Tem, se não me engano, tem uma pessoa de 51 ali. Então, gente, tem gente do Brasil inteiro aí. Fico feliz com isso, né? Mas, grande parte do pessoal aqui do Paraná. Então, assim, aqui em Curitiba, pelo menos, Curitiba, região ali, quem faz os SVO, que a gente chama de Serviço de Verificação de Óbito, é o evangélico e o HC, que é o Hospital de Clínicas aqui em Curitiba, né? Por exemplo, em Londrina tem o HU, em Maringá tem o HM, que é o Hospital Evangélico, o HCM, né? Que é o hospital de. Ali, o HU, Hospital Universitário de Maringá. O RUM, né? Hospital Universitário de Maringá, tá bom? Que é da UEM ali. Então, todos eles fazem esse tipo de verificação de óbito para identificar as causas de morte, tá bom? Na morte violenta, o corpo deve ser encaminhado ao serviço de verificação de óbito? Não, morte violenta tem que ser encaminhado ao IML. Morte natural vai para o SVO. Morte violenta vai para o IML. Morte suspeita é aquela morte que não se sabe qual foi a causa que causou a morte, o que originou aquela morte, e tem uma suspeita de acidente, de homicídio, suicídio ou acidente, tá bom? Ou envenenamento, né? Então isso é uma morte suspeita. Na morte por antecedentes patológicos, ou seja, a pessoa já tem uma bactéria, um vírus, um câncer, o corpo será de responsabilidade do Instituto Médico Legal. Falso, beleza? Não é. Então vamos lá. E a letra que sobrou é a letra E, que é a resposta correta, maravilhosa. A morte violenta tem a origem por ação externa e mais raramente interna, nas quais se incluem o homicídio, o suicídio e o acidente. Beleza? Vamos para a última lá antes do intervalo, pessoal. Para a abertura da cavidade craniana, inicialmente se realiza uma incisão de couro cabeludo. A seguir, a calota craniana é aberta, cortada e removida, sendo possível fazer a inspeção no interior da cavidade craniana. Assinar a alternativa que apresenta respectivamente o nome da incisão, mais comumente realizada no couro cabeludo, e a estrutura primeiramente visualizada e inspecionada no interior do crânio. Incisão lambidoide, né? E a cela turca. Não, pessoal. Lambidoide seria cortada lateralmente. Não é esse o objetivo nosso, né? Incisão bimastoide. O que é o mastoide? Aqui em cima. Então, ó, de trás da orelha, passa por cima da cabeça, vai até o outro lado. Esse é o corte que a gente realmente faz, tá bom? Ah, professor, mas pô, isso daí é muito difícil de saber, isso, aquilo. Vou passar uma ideia para vocês. Gravou aqui o bimastoide esse daqui, ó, né? Tudo isso, vocês vão ver isso. Toda questão importante é como que a gente faz essa questão aqui. Então vamos lá. Ó. Incisão bimastoide, dura mater, que é a parte do osso. Nervo óptico está dentro do cérebro, tá bom? Ó, incisão mentoxifoide não é, e a mediana também não é, tá bom? Porque essa célula turca não tem nada a ver com a gente. Beleza? Pessoal, vai estourar o nosso tempo aqui agora. 9, 10, 9, 7, 9, 5 eu tô aqui de novo, tá bom? Vamos lá tomar um cafezinho rapidinho e bora lá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até daqui a pouquinho, tá bom? 5 minutinhos, 5, 7 minutinhos, estamos de volta.
Oi, primo. Já temos que comer um franguinho? Eu acho que dá. Quer arroz também ou só o franguinho? Por enquanto só o franguinho.